Se você chegou até este vídeo, eu peço que pare por um instante o que está fazendo. Respire fundo. Eu quero que você se pergunte, como você realmente se sente? Você se sente forte, vibrante, cheio de vida? Ou você se sente cansado? Um cansaço que não é daquele dia de trabalho duro, mas um cansaço que parece vir da alma. Você sente uma sede que a água não consegue saciar? Uma névoa mental que te impede de pensar com clareza? Se a sua resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. E saiba, principalmente, que o que vou te contar hoje pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Meu nome não importa tanto, o que importa é a minha idade. 82 anos. E aos 82 anos, eu posso te dizer com a certeza de quem já viveu muito, que eu tenho hoje mais energia do que eu tinha aos 60. Eu acordo antes do sol, cuido do meu jardim, brinco com meus bisnetos e minha mente está mais afiada do que nunca. Mas nem sempre foi assim. Ah, não foi mesmo. Eu já estive nesse lugar de desespero, onde os médicos me olhavam com pena e me entregavam uma lista de remédios que parecia mais uma sentença. Disseram que meu açúcar alto era uma condição da idade, que eu teria que me acostumar. Mas eu não aceitei. E foi na sabedoria dos meus antepassados, em um segredo guardado a 7 chaves, que encontrei a minha cura. E a promessa que eu te faço é esta: fique comigo até o final, e eu vou te entregar não apenas uma receita, mas um mapa completo para resgatar o controle da sua própria saúde, com algo tão simples e poderoso que vai parecer mágica. Antes de te mostrar o caminho da cura, eu preciso te levar comigo para o fundo do poço onde eu estava. É importante que você entenda a escuridão para poder valorizar a luz. A minha vida antes era cinzenta. A primeira coisa que eu sentia ao abrir os olhos pela manhã era um gosto amargo na boca e uma secura que parecia lixa. Minha língua colava no céu da boca. Eu mantinha uma garrafa d'água na cabeceira e bebia tudo de um gole só, mas era inútil. O alívio durava minutos. Em pouco tempo, a sede voltava implacável, e com ela a vontade de ir ao banheiro. Minha vida era planejada em torno dos banheiros. Eu não podia fazer uma viagem de carro mais longa, não podia ir a uma festa, não podia nem mesmo sentar para ver um filme inteiro sem ter que me levantar 2, 3 vezes. Eu cheguei a um ponto em que, durante a noite, eu me levantava tantas vezes que desisti de voltar para a cama. Eu apenas me sentava em uma poltrona na sala e esperava o dia amanhecer. O sono, aquele sono profundo que restaura, tinha se tornado uma memória distante. E o cansaço. Meu Deus, o cansaço. Não era sono. Era uma ausência total de força vital. Era como se meu corpo pesasse uma tonelada. Subir um lance de escadas me deixava ofegante, com o coração batendo descontrolado no peito. Brincar com meus netos era uma tortura. Eles corriam, pulavam e me chamavam: "Vovô, vem brincar." E eu tinha que inventar uma desculpa, dizer que o vovô estava com dor nas costas, porque a verdade era vergonhosa demais. Eu não tinha forças. Eu via a vida acontecer da minha poltrona como um espectador. A fome era outra prisão. Uma fome que não era de nutrição, era um desespero, um buraco negro no estômago. Eu podia comer um prato cheio no almoço, e 1 hora depois eu estava atacando o armário, procurando por pães, bolachas, qualquer coisa que me desse uma sensação de alívio imediato. E o desejo por doces era um monstro. Ele sussurrava no meu ouvido o dia inteiro. E quando eu cedia, vinha uma onda de energia que durava pouco, e logo depois, uma queda abrupta que me deixava ainda mais irritado e exausto. Meu humor era um campo minado. Minha esposa e meus filhos pisavam em ovos ao meu redor. Um dia eu estava sorrindo, e no minuto seguinte, uma palavra fora do lugar me transformava. Eu me tornei um homem amargo, impaciente, e o pior é que eu percebia isso. Eu sentia a dor que causava, mas não conseguia controlar. Era como se houvesse um estranho dentro de mim. A minha jornada em busca de uma saída começou, como muitas jornadas, com o medo. Os exames de sangue eram cada vez piores. O médico, um homem bom, mas limitado pela medicina convencional, me mostrava os números e balançava a cabeça.
O Senhor precisa se cuidar, ou as consequências serão graves. Ele falava em cegueira, e eu imaginava um mundo escuro, sem poder ver o rosto dos meus netos. Ele falava em diálise, e eu me via preso a uma máquina por horas 3 vezes por semana. Ele falava em amputação, e eu sentia um calafrio percorrer minha espinha. Cada consulta era uma dose de terror. Eu tomava os remédios que ele receitava, mas os efeitos colaterais eram terríveis e os resultados mínimos. Eu me sentia um barco à deriva, indo em direção a uma cachoeira. O ponto de virada aconteceu em uma tarde chuvosa. Eu estava no sótão procurando umas ferramentas antigas, quando me deparei com um baú de madeira que pertencia à minha avó. Ao abri-lo, senti aquele cheiro de tempo, de papel guardado. Dentro, entre panos de linho e fotos amareladas, encontrei um pequeno caderno de capa dura. Era o diário dela. Comecei a folhear. Eram anotações simples sobre o dia a dia na fazenda. E então, uma página me prendeu. Ela descrevia como meu avô, que na época sofria de sangue doce e corpo pesado, como ela escrevia, havia se recuperado. E a anotação dizia: para limpar o sangue e devolver a força, a natureza cobra pouco e dá muito. A água da noite com o pau de cheiro e o azedo da maçã. Aquilo me atingiu como um raio. Pau de cheiro era como ela chamava a canela. Azedo da maçã, o vinagre que eles mesmos faziam. Era tão simples, tão rústico. Poderia algo assim funcionar? O desespero me deu coragem. No dia seguinte, procurei o seu Ricardo, meu vizinho de 91 anos que ainda tinha a força de um touro. Contei a ele sobre o diário. Ele abriu um sorriso largo e disse: menino, a farmácia mais poderosa do mundo é o quintal da nossa casa. Sua avó era uma mulher sábia. A ciência de hoje está apenas descobrindo o que eles já sabiam há 100 anos. Aquela conversa me deu a esperança que nenhum médico havia conseguido me dar. E agora eu peço a sua total atenção. Porque a grande revelação que o seu Ricardo me confirmou e que estava escrita naquele diário é de uma simplicidade que desarma. O segredo que iniciou a minha revolução silenciosa não é um medicamento raro, não é uma erva exótica dos Himalaias. É uma combinação de 2 ingredientes que a maioria de nós ignora na despensa da cozinha. O segredo é a união da água, da canela em pau e do vinagre de maçã. Apenas isso. Eu sei, parece quase um insulto de tão simples, não é? Nós fomos condicionados a acreditar que soluções para problemas graves precisam ser complexas e caras, mas eu sou a prova viva de que a verdade é o oposto. A natureza nos oferece as ferramentas e a sabedoria consiste em saber como combiná-las. Esta mistura, preparada da maneira exata que vou te ensinar, se torna um elixir poderoso, capaz de iniciar um processo de limpeza e reequilíbrio no seu corpo que você não imaginava ser possível. Mas por que isso funciona? Não é feitiçaria, é pura lógica biológica, que nossos avós entendiam por instinto e que a ciência hoje explica em detalhes. Vamos começar pelo principal vilão desta história, a inflamação crônica. Pense no seu corpo como um terreno. Quando você está inflamado, é como se esse terreno estivesse constantemente em chamas, em um fogo baixo e persistente. E o principal combustível para esse fogo é o açúcar em excesso e a gordura visceral, aquela gordura teimosa que se acumula na barriga. Essa gordura não é inerte, ela é uma fábrica de substâncias inflamatórias que se espalham pelo corpo. Essas substâncias fazem com que as nossas células fiquem surdas para o chamado da insulina. A insulina chega, batendo na porta da célula com o açúcar na mão, mas a célula não abre. O resultado? O açúcar fica vagando pelo sangue, causando estragos enquanto a célula, sem combustível, grita por mais energia, gerando mais fome e cansaço. É um ciclo vicioso perfeito. É aqui que entram os nossos heróis. A canela, usada há milênios no Egito Antigo e na medicina ayurvédica, é um dos mais potentes anti-inflamatórios naturais. Ela age como um bombeiro, ajudando a apagar aquele fogo baixo no seu terreno. Mas mais do que isso, estudos mostram que compostos na canela conseguem imitar a ação da insulina e aumentar a sensibilidade das células a ela.
É como se a canela fosse até a porta da célula e dissesse: "Ei, pode abrir, é seguro." O vinagre de maçã, por sua vez, é um guardião. Hipócrates, o pai da medicina, já o usava há mais de 2000 anos. Quando você o ingere antes de uma refeição, o ácido acético presente nele age no seu estômago e intestino, diminuindo a velocidade com que os carboidratos são quebrados em açúcar. Isso evita aqueles picos de glicose perigosos depois de comer. Ele suaviza a onda, em vez de deixar que uma tsunami de açúcar invada sua corrente sanguínea. Juntos, a canela e o vinagre trabalham em uma sinergia perfeita. Um apaga o fogo e abre as portas, o outro controla o fluxo de combustível. Eles dão ao seu corpo a trégua que ele precisa para começar a se consertar. Agora vamos ao passo a passo, ao método prático, porque o conhecimento sem a ação não serve para nada. Anote com atenção. Primeiro, os ingredientes. Você vai precisar de um copo de vidro com capacidade para 200 ou 250 mililitros de água filtrada ou mineral. Um pau de canela. E aqui está um segredo. Procure pela canela do Ceilão, a chamada canela verdadeira. Ela é mais clara e se quebra facilmente. É mais potente e mais segura para o uso contínuo. E por último, vinagre de maçã orgânico, não filtrado, cru. Aquele que você vê no supermercado que é turvo e tem uma espécie de teia no fundo. Aquilo é a mãe do vinagre, a colônia de bactérias boas que potencializa o efeito. Segundo, o preparo. É um ritual noturno e matinal. Todas as noites, antes de se deitar, você vai colocar o pau de canela dentro do copo com a água em temperatura ambiente. Cubra com um pires e deixe-o ali na sua cabeceira, liberando suas propriedades medicinais durante a noite toda. Terceiro, o consumo. Ao acordar em jejum completo, antes mesmo de escovar os dentes, esta será a primeira coisa que entrará no seu corpo. Retire o pau de canela. Você pode reutilizá-lo por 2 ou 3 dias. Adicione ao copo uma colher de sopa do vinagre de maçã. Mexa com uma colher que não seja de metal, se possível, e beba tudo. O sabor é forte no começo, mas você se acostuma. Pense nele como o seu remédio. Após beber, espere no mínimo 30 minutos para consumir qualquer outra coisa. Dê a ele tempo para trabalhar. Quarto, os pilares de apoio. Esta bebida é o gatilho, mas para a transformação ser completa, você precisa ajudá-la. Inclua uma caminhada de 30 minutos no seu dia. Não precisa ser rápida. O ato de mover os músculos já é um sinal para que eles consumam o açúcar do sangue e comece a retirar os venenos da sua alimentação. Jogue fora os refrigerantes, os sucos de caixinha, as bolachas recheadas, as comidas prontas congeladas. Descasque mais e desembale menos. Aumente o consumo de ovos, peixes, abacate, azeite de oliva, folhas verdes e legumes. Beba mais água pura ao longo do dia. São pequenas mudanças que, somadas à sua bebida matinal, criam uma avalanche de bem-estar. A minha transformação foi gradual e, ao mesmo tempo, milagrosa. Na primeira semana, a mudança mais notável foi no banheiro. Eu passei de 5 ou 6 idas noturnas para apenas uma. Só isso já me fez sentir como uma pessoa nova. Meu sono ganhou profundidade. Na segunda semana, a sede perpétua foi embora. Eu bebia água por necessidade, não por desespero, e comecei a notar que a névoa na minha cabeça estava se dissipando. Os pensamentos pareciam mais claros, a memória mais nítida. Ao final do primeiro mês, aconteceu algo que me emocionou. Meu filho veio me visitar e eu o chamei para me ajudar a mover um vaso pesado no jardim. No meio da tarefa, ele parou, me olhou e disse: "Pai, você está mais forte." Naquele momento, eu soube que estava no caminho certo. As minhas calças começaram a ficar largas na cintura. A fome louca se transformou em um apetite saudável. Eu não era mais um escravo do açúcar. Eu podia olhar para um bolo e dizer: "Não, obrigado", e sentir paz com isso. E as histórias se multiplicaram. A Dona Maria, minha vizinha de 78 anos, vivia trancada em casa, com dores nos joelhos e um cansaço que a impedia de fazer as coisas mais simples.
Ela começou o método por insistência minha. 3 meses depois, ela me chamou no portão, com um sorriso de orelha a orelha, para me mostrar que estava indo a pé para a feira carregando sua própria sacola. Ela disse que as dores diminuíram em 80% e que tinha voltado a costurar, algo que seus dedos rígidos não permitiam mais. O seu João, um amigo de 55 anos que já estava tomando 3 remédios diferentes, fez o método e, com o acompanhamento do médico dele, conseguiu reduzir a medicação pela metade em 6 meses. O médico ficou chocado, perguntando o que ele estava fazendo. Ele simplesmente respondeu: "Estou ouvindo a sabedoria dos mais velhos." Chegamos ao final da nossa conversa e eu quero te fazer um convite muito sincero. Eu não quero que você acredite em mim cegamente. Eu quero que você acredite no seu corpo. Ele tem uma capacidade de se curar que é extraordinária, se você der a ele as ferramentas certas. Por isso, meu convite não é para que você mude sua vida inteira amanhã. É algo muito mais simples. Experimente. Apenas experimente. Dê a si mesmo o presente de 7 dias. 7 dias seguindo o método da água com canela e vinagre. Observe, sinta, anote como se sentiu. Veja como seu sono melhora, como sua sede diminui, como sua energia começa a voltar. O que você tem a perder além do cansaço, da dor e do medo? Se esta mensagem ressoou no seu coração, se você sentiu uma fagulha de esperança, eu te peço, com toda a humildade, que ajude esta sabedoria a alcançar mais pessoas. A primeira forma de fazer isso é comentando aqui embaixo. Me diga a sua idade e de qual cidade você me assiste. E me responda, qual é a primeira coisa que você faria se recuperasse totalmente a sua energia e sua saúde? Ler suas histórias e seus sonhos é o meu maior combustível. A segunda forma é compartilhar este vídeo. Pense em um irmão, um pai, uma amiga, alguém que você ama e que está sofrendo. Envie este vídeo para essa pessoa. Você pode não saber, mas pode ser a resposta para as orações dela. E por fim, se inscreva aqui no canal Sabedoria dos Mais Velhos e ative todas as notificações. Assim você não perde nenhum dos segredos que a vida e a natureza me ensinaram. Lembre-se sempre disto: seu corpo não é seu inimigo. Ele está sempre lutando por você. O que vamos fazer, juntos, é parar de lutar contra ele e começar a nutri-lo com aquilo que ele reconhece como cura. Com a sabedoria da terra, um grande e afetuoso abraço e que a sua jornada de transformação comece hoje.